E aí, gente? Estão com frio? Não, né? Aqui não está frio. Frio é só para chegar aqui. É que nem quando você vai fazer exercício de manhã cedo. Dura é sair da cama, depois o resto acontece tranquilo. Bom, como o Pedro falou, já estou me sentindo de casa, então dispenso até eu mesmo qualquer apresentação, né? Não vou perder tempo com isso não. Mas que legal estar aqui de novo com vocês, hoje com a família completa, aqui a Fernanda, a Rafaela e o Enzo, que está na barriga. E gostoso estar aqui com vocês de novo. Vocês que estão aí no processo de mutação, é legal poder me juntar a vocês nesse processo, né? Vocês que estão meio mais para X-Men do que qualquer outra coisa. Mas que legal, eu gostei do tema. Quando o Pedro me contou e me convidou, eu aceitei na hora porque realmente é um tema bacana. Quem estava aqui semana passada, sábado passado? Sempre fazendo uma enquete para saber de onde a gente vai continuar, né? Então, a maioria estava aqui, então tá fácil. Eu sei que a semana passada vocês conversaram junto com o Pedro sobre os pré-requisitos para o discipulado, né? E vocês lembram que pré-requisitos eram esses? Agora vem a prova, hein? Vou tirar daqui para não pisar. Lembram? Podem falar, gente. E se vocês lembram, né? Se vocês não lembram, aí vocês acertam com o Pedro depois. Né? Primeiro pré-requisito. Quem lembra? Vida simples. Uau! Salvou a galera, hein? Salvou. Aplausos. Só falta mais dois, hein? Falta só mais dois. Alguém tinha falado ali também, né? Fabi? Quem que falou? Viu? O Pedro mandou um WhatsApp para mim. Fala dele. E aí, e o segundo ou o terceiro? Precisa ser na ordem também, né? Faz tempo, né, gente? Foi 8 dias atrás. Faz tempo pra caramba. Não lembra nem que almoçou ontem, né? Que dirá? Lembra, né? E tem isso, pode consultar a anotação, tá valendo, porque se anotou já tá melhor que quem não anotou. Isso mesmo, investimento em vidas, lembraram? Tá voltando o filme na cabeça? De tudo que aconteceu aqui sábado passado? Mais ou menos. Tem lá no site o vídeo, pode reassistir. Foi assim que eu descobri o que o Pedro falou, eu sou esperto. E o terceiro? Vamos esperar um pouquinho as anotações ali. Vamos ver se alguém puxa. O terceiro é mais difícil, né? De lembrar, assim, é mais comprido. Mas eu gravei quando o Pedro falou, eu lembrei do OLX, daí eu lembrei fácil. O OLX, lembra disso? Fala, Nicolas. Ou pensa que sabe, mas fala aí. Você não pode ficar olhando para o passado. Exatamente, tem que se desapegar, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente está puxando a memória de vocês, porque essa é uma série mais comprida, né? Então semana que vem o Pedro vai fazer o mesmo que eu fiz, então anota, presta atenção, porque vai sobrar para vocês na semana que vem. A ideia é minha, não é ideia dele, então você pode ficar bravo comigo, tá bom? Mas ele gostou da ideia, se fizeram mal. Então, o Pedro falou também, mas eu não vou também exigir muito de vocês, que esse processo de mutação que a gente está vivendo acontece no meio comunitário, acontece na comunidade. Ele não acontece isoladamente, sozinho, em casa. Não tem como a gente passar por um processo de transformação dentro desse processo saudável que é o discipulado sem estar junto, sem estar como igreja reunida em comunidade. Então a gente precisa disso aqui que a gente está fazendo hoje, de se encontrar, se reunir,
se conhecer e marcar coisas fora daqui, encontros, como o Pedro compartilhou que ele teve ontem, encontros de discipulado, de transformação. Então, a gente precisa estar envolvido nesse tipo de processo. Se você não está, vale a pena repensar. E até a pergunta que eu faço para você, quem estava aqui a semana passada, a palavra, esse desafio, mexeu com o seu coração? Você saiu daqui pensando, puxa, repensando, orando, ou até, sei lá, pediu depois para conversar com alguém, falou, cara, você pode me acompanhar, pode me discipular? Rolou esse tipo de coisa, esse tipo de movimento? Ou até vontade e atitude de ir em direção a alguém, falar, queria te acompanhar, queria te discipular, ou alguém, ou várias pessoas, né, um grupo. Rolou esse tipo de coisa? Tem que rolar, né? O desafio é a gente sair daqui e não ficar só no campo das ideias, porque as ideias são muito fáceis da gente perder, se a gente não coloca em prática. Então o desafio é, o que eu vou fazer com tudo que eu estou escutando? Vou chegar, elaborar um plano, não precisa ser um mega plano, um planejamento estratégico de 40 páginas, não precisa, né? Pode ser algo simples, de uma página só, mas eu digo lá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero discipular alguém, quero ser discipulado por alguém, se eu não estou passando por esse processo. Então, esse é o desafio, e hoje a gente vai continuar, então, falando sobre esse assunto para continuar desafiando vocês nesse processo. Beleza? Topam esse desafio? Topam pensar mais intencionalmente o que fazer com tudo isso? Sim? Podemos combinar assim? Aí o Pedro, semana que vem, puxa a orelha de vocês, puxa a memória. O nosso assunto hoje, então, é esse. Nosso tema tem a ver com a importância do discipulado. Se pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual seria a nota que você daria de importância? De 0 sendo nada importante e 10 totalmente importante, relevante, ultra, mega fascinante. Pensa, não responde. Pensa, daqui a pouco a gente vai responder isso. Mas o termo discipulado, ele tem origem na ideia de o relacionamento de uma pessoa que vai acompanhar outra. O relacionamento de um mestre, de um professor, com um aluno, um seguidor. Essa é a ideia do discipulado, né? Esse é o termo original, a ideia original. E nós, então, às vezes confundimos e achando que ser discipulado é meramente estudar com alguém. Vai lá, faz um estudinho, bola para frente, né? Mas o modelo, que é o nosso modelo saudável de discipulado, é o modelo de Jesus. E se a gente olhar para Jesus, ele caminhou 3 anos com os caras, né? E umas caras, né? A gente não tem o nome delas, mas sabe que foram se juntando os homens e mulheres que iam caminhando ali, acompanhando, alguns mais de perto, outros mais de longe, mas tinham. Então, esse é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de discipulador. E também o nosso alvo como discípulos. A gente segue Jesus, né? A gente cantou isso agora há pouco, o Pedro falou um pouco disso, de como a gente tem que olhar para Jesus. Ele é o nosso alvo. Então a gente tem algumas coisas em mente aí. Por exemplo, quem conhece esse cara aí? As comparações sempre vêm. Quem é esse cara? Wolverine, né? Hugh Jack, é esse o nome do ator? Jack, é isso? Por aí. Mas a gente conhece ele como Wolverine. Qualquer filme que a gente encontrar, ele aparecer, fizer uma ponta, é o Wolverine, né? A gente fica esperando sair as garras. Mas vamos tomar como base que esse é o modelo original, então. Esse é o mestre. No processo de discipulado, o que acontece? Acabei
acabei de falar. O mestre é seguido por um discípulo. E somos nós. Toda cópia é uma cópia. Nunca vai ser igual ao original. Mas tenta. Faz um esforço. Eu chamei o Wolverine e o Wolverindo. É a cópia. Ele está indo para algum lugar, dá para perceber. Né? E o cara se esforçou. Você vê que o cabelo está bem parecido, a barba, a camisa, ó. Olha que estilo. Eu não teria coragem de pegar um ônibus com uma regata dessa, mas o cara tem. E a pose? Total, né? Mas é bem esse caminho mesmo. Nós temos o modelo, o mestre, que é Jesus, e a gente imita Jesus. A gente é cópia. Né? Lógico que a gente nunca vai, nesse plano terreno, se tornar como o original. A gente vai ser sempre cópia, buscando ser parecido. Mas o original, só Jesus. Mas tá bom, né? Deixa esse cara pra lá. Vamos voltar para a nossa pergunta. Qual que é a importância do discipulado? Lembra dessa pergunta? Qual que é a importância do discipulado para a sua vida? Como que está isso hoje na sua vida? Eu e o Pedro, a gente estava no fórum essa semana e um dos assuntos chaves ali era discipulado, e um dos palestrantes falou sobre uma pesquisa que dizia que 80% dos jovens que cresceram na igreja deixaram a igreja em algum momento da sua vida. Por que será? Eu fiquei fazendo essa pergunta para mim mesmo. Por quê? Por que isso acontece? Por que a gente vem, a gente tem um encontro com Jesus, o que nos torna discípulos, né? Se a gente não tiver esse encontro com Ele, não se render a Ele, a gente não vai ser chamado de discípulo, a gente vai ser chamado de quase discípulo, talvez, mas não discípulo. Mas por que em algum momento 80%, e é muito, né? Pensa, nessa sala aqui sobram, não sei se a gente está com 50 pessoas, vão sobrar quanto? Umas 7, 8, 10, né? Imagina isso. Nem isso, né? 6. Quem está falando ali? São 10? 10%? Ah lá, viu? Sempre tem alguém que sabe fazer conta. Não sou eu esse alguém. Ah lá. Se eu tivesse falado 80, estava fácil, né? Se eu tivesse falado 80, era mais fácil. Mas a ideia é essa. Pouca gente fica. Bem pouco. E aí, olhando para essa pesquisa, e o cara desenvolveu um pouco a ideia do porquê da pesquisa e dos motivos, a gente percebe que faltou alguma coisa. Sabe o que faltou? Faltou isso, relacionamento. Faltou amizade, faltou intimidade, faltou profundidade nas relações e no conhecimento, na busca, faltou acompanhamento e faltou coerência. Então, pensa no processo de discipulado, que é gente acompanhando gente, gente caminhando com gente, pessoas cuidando de pessoas. Esse é um processo que a gente espera que aconteça. E de repente, isso não acontece. Então, realmente, se eu venho aqui, ninguém dá bola para mim, ninguém se interessa por minha vida, por me ajudar, é pouco provável que eu fique mesmo. Isso vai me desmotivar, vai me afastar, vai me esfriar do grupo. Eu vou embora. Talvez para uma outra igreja, talvez para nenhuma outra. É
Só que essa palavrinha coerência que mexeu mais comigo. Apesar do fato de relacionamento ser algo fundamental no discipulado, sem ele não existe, né? Discipulado sem amizade, sem intimidade, sem caminhar junto. A coerência tem a ver com algo crucial aí também, para a gente desenvolver bem. O que seria? Vocês têm ideia? O que seria essa coerência? Coerência tem a ver com viver o que fala. É verdade, ela não leu o que eu escrevi. Tá? Mas é isso mesmo. A coerência, porque assim, eu falo uma coisa, mas vivo outra. É incoerente isso, né? Eu falo que você não pode mascar chiclete aqui dentro, mas eu entro mascando chiclete. É incoerente, né? Ainda fazendo bola, né? É incoerente. Tem uma frase que diz que o barulho que você faz é tão alto que eu não consigo ouvir o que você disse. Então, assim, o que você está fazendo é mais relevante do que o que você está dizendo, que é o testemunho, que é a prática. Então, o discurso, a pregação, o ensinamento, ele tem que estar alinhado à prática. E nessa pesquisa foi apontado como um dos porquês dos jovens caírem fora. Porque vem as pessoas falando uma coisa e vivendo outra. Isso pegou quando eu ouvi. Pegou fundo. Eu falei, puxa, talvez aquilo que Jesus falou de pedra de tropeço. Se eu não cuidar da minha vida, eu posso ofender alguém, magoar alguém, e isso afastá-lo e ser então uma pedra de tropeço para a vida dele. E Jesus fala, cuidado, você vai se dar mal se você for uma pedra de tropeço na vida de alguém. Então, isso é perigoso. Mas vamos em frente, né? Vamos olhar para um texto que vocês conhecem muito bem. O Pedro até também citou no final da fala dele. E eu já tinha escolhido esse texto quando eu fui ver o que ele tinha falado. E resolvi manter, porque ele não entrou exatamente no texto, ele citou. E que vocês já ouviram pelo menos umas 3 pregações a respeito desse texto. O Ricardo Costa com certeza já deve ter pregado nesse texto umas 500 vezes aqui, pelo menos 3 você já deve ter visto, que é um texto fundamental para esse assunto. Mas, cuidado, toda vez que a gente lê um texto que a gente conhece, a gente perde a oportunidade de aprender uma coisa nova. Então, não baixa a guarda agora, não fala, isso eu já sei, deixa pra lá. Tá bom, sei que você está curioso para saber que texto é esse, bendito texto. Mateus 28, 16 a 20, finalzinho da presença de Jesus aqui na terra. Jesus se encontra com seus amigos, os discípulos, depois de ter morrido, ressuscitado, fez o que ele se propôs a fazer e faz, sabe aquela revisão do Telecurso 2000? É hora da revisão? Antes de ir embora, é hora da revisão. Ele passa rapidamente uns pontinhos. E diz aí o texto: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Para aí. Essa é a primeira lição que Jesus está querendo revisar com eles. Ele aparece, depois de dizer que ia morrer, ressuscitar, e ele cumpre isso, ou seja, difícil crer enquanto ele não tinha aparecido, né? A gente pensa. Mas aí Jesus apareceu. Está lá, de carne e osso. E alguns, quando viram, o adoraram. Mas outros duvidaram, mesmo vendo, duvidaram. Por que isso acontece? Jesus está testando aqui a fé. A primeira lição aqui que ele revisa é a prova do poder de Deus. Você crê no poder de Deus?
É isso que ele está fazendo aqui. Vocês são discípulos, então vocês creem no poder do meu Pai? Ele diz. Olha o que ele diz na sequência. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Confirmando, Deus é poderoso. E Ele me deu todo o poder, toda a autoridade. Vocês acreditam nisso? Alguns duvidaram. Alguns discípulos, que se diziam discípulos, duvidaram. Mas eu percebi exatamente isso nesse texto aqui, que o superpoder é de Jesus. A gente está falando de mutação, né, de algo que precisa acontecer, uma transformação, e para essa transformação acontecer, tem que ter algo externo, não está em nós. Né? A gente já falou aqui, eu mesmo já falei aqui, que aquela coisa da autoajuda, de que o poder está dentro de nós, isso é balela. Né? Nós não temos poder nenhum dentro de nós. Temos o poder de Deus em nós, mas não é nós. E o poder, então, o superpoder é de Jesus. E esse poder foi capaz de ressuscitar Jesus da morte, daquela morte horrível que eles presenciaram. Eles viram Jesus na cruz. Eles viram tudo o que aconteceu. Mesmo assim, alguns estavam com dificuldade de crer. Eu não sei se é assim com você. Não sei se é o seu caso hoje. Você está com a equipe dos que creem, que adoraram, ou dos que duvidaram. A dúvida pode passar e pode gerar um crescimento. Ela tem que passar. A gente vai ver que ao longo da história desses caras que duvidaram, que eles cresceram na fé, passaram por esse processo. Mas se você ainda está em dúvida, meu desafio para você é: experimente se render, experimente baixar a guarda, experimente parar de racionalizar as coisas e querer explicações que a gente ainda não pode ter. Isso é fé. É enxergar com outros olhos. É isso que Jesus está provando aqui. Mas ele continua. Ele vai continuar dizendo aqui: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Duas coisas. Vão. Você é discípulo de Jesus, não tem essa de não querer ir. Você tem que ir. É Jesus mandando. Se a gente se considera aprendiz, seguidor do Mestre, do Senhor Jesus, Ele mandou: vão e façam discípulos. É simples. Por onde vocês passarem, não tem essa de: eu me sinto muito confortável com esse lance de discipulado. Não é para mim. É para você. É para mim. É para todos os discípulos. Todas as discípulas. Discípulos que não fazem discípulos não são discípulos. Pensam que são. Exatamente por isso. Porque é a ordem de Jesus para nós. É ordem. Vão. É imperativo. A gente conta com o batismo, o poder do Espírito Santo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente batiza aqueles que se entregam, que se rendem, que compreendem o amor de Deus, mas não pode parar por aí. Muitas igrejas falham por isso. Muitas vezes a gente falha também, não só outras, a gente falha por isso. Porque a gente batiza, é um momento marcante. Eu sei que há pouco tempo vocês tiveram batismos aqui e foi muito legal, muito marcante, mas o processo não acaba aqui, como o derramar da água sobre a cabeça, derramar do Espírito. A gente tem um compromisso, e é dito isso no dia do batismo, eu acredito, que vocês como igreja, nós nos comprometemos a acompanhar essas pessoas que estão sendo recebidas.
E o que seria acompanhar, se não o discipulado? Caminhar junto. Longa jornada. Não é assim, 3 encontrinhos, valeu, fui. Então, discípulos de Jesus fazem discípulos. Guardem isso, porque o Pedro vai perguntar isso semana que vem, tá? Não discípulos de si mesmos, discípulos de Jesus. A gente não faz mini Pedros, mini Túlios, mas mini Cristos. Essa é a expressão que significa cristão. Esse é o significado da palavra cristão. Se você se considera cristão, você se considera um mini Cristo, que era inclusive na época dos primeiros cristãos, pejorativamente eles eram chamados de cristãos. Lá vai o mini Cristo, andando aí, lá vai o mini Cristo, né? E pegou. A gente se apropriou. Sabe quando o cara, em vez de se ofender com o apelido, ele pega para ele, em vez de ficar ofendido porque chamam ele de gordinho, ele fala, eu sou gordinho. E aí todo mundo chama de gordinho, ele não liga e fica, e até a mãe dele chama ele de gordinho, né? Pega. A mãe dele até esquece que ele chama o Wellington, é só gordinho, né? Não é o gordinho, é o gordinho. Mas tá aí hoje, né, o gordinho? Ficou com friozinho. Mas é isso, a gente faz discípulos de Jesus. Esse às vezes a gente no dia a dia fala, eu tenho uns discípulos, né? No discipulado, às vezes a gente se confunde até sem querer e fala, por exemplo, fulano eu faço um discipulado com ele, então ele é meu discípulo. Não, ele é discípulo de Jesus. Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não façam discípulos como eu faço para mim. Paulo falou, discípulos de Paulo, não, discípulos de Cristo. O que mais, gente? Vamos ver aqui. Então, só para reforçar as ações que a gente tem que ter. Sair do lugar. Se mexer. Está confortável? Está tranquilo? Está favorável? Está errado. Tem que se mexer. Sai dessa cadeira confortável. Tem que ir para algum lugar. Vocês viram lá o Wolverine, né? Ele estava indo para algum lugar, né? Do jeito dele, mas estava indo, né? Sai do lugar. Tem que sair. O que mais? Fazer discípulos. Óbvio, né? Que foi o que ele falou ali. Façam discípulos, que é o milagre da multiplicação. A gente viu lá também no fórum que o cristianismo saiu de 150 seguidores para 20 milhões? 20 milhões de seguidores, né, ao longo das eras. Como isso foi possível? Multiplicação. Só com a multiplicação. Começando lá. O Felipe é discipulado por alguém, e aí o Felipe vai discipular mais 2, 3. Esses 2, 3 vão discipular mais 2, 3. E esses 2 vão discipular mais 2, 3. E assim vai. Pensa. Esses 2, 6, né? Os 6 vão multiplicar para 12 e assim por diante. É tão simples essa conta. Mas a gente não se apropria disso. De que esse é o método de Jesus. Ele formou 12 e caminhou com eles durante 3 anos e depois, mas aconteceu. Eles foram e multiplicaram a ideia. Não liga para Rafaela não, porque, como diz o nosso pediatra, criança pode chorar até 5 horas seguidas e não morre. Fica tranquilo, eu já estou acostumado, mas eu sei que vocês não. O texto continua. Ele diz, além de ir e fazer discípulos de todas as nações, ele fala para a gente ensinar e obedecer. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E então, a tarefa do ensino. Primeiro, a gente precisa ensinar a obedecer. Como que a gente ensina a obedecer? Para eu ensinar alguém a obedecer, eu tenho que
obedecer primeiro, né? Eu tenho que viver em obediência, porque uma das razões por que as pessoas saem é porque não tem coerência. O cara fala, não come mais açúcar. Já viu essa história do Gandhi? Você conhece essa história do Gandhi? A mãe do menininho chegou para o Gandhi, seu filho está com 8 anos, mas está diabético. Fala para ele, dá alguma orientação para ele não comer mais açúcar, ele não me obedece. Ele falou, tá bom, volta daqui uma semana. Tá bom, passou uma semana, ela voltou, o menino, gordinho, né? E aí, o Gandhi virou para ele e falou assim, menino, não come mais açúcar, tá bom? A mãe olhou para ele e falou, pô cara, mas você esperou uma semana para dizer isso? Não podia ter dito uma semana atrás? Ele falou, não, mas há uma semana eu ainda comia açúcar. Não podia dizer isso para ele. Isso tem a ver com autoridade. Como é que eu vou dizer para você? Não coma mais açúcar, se eu como. Coerência. Autoridade. A gente precisa ensinar, mas é isso, a gente precisa viver com coerência para poder ensinar. A gente precisa perceber que as pessoas estão mais atentas à nossa vida do que a gente imagina. As pessoas ao nosso redor, estou falando, viu gente? Porque o ide, o vão e façam discípulos, não é para a gente fazer assim uma missão transcultural, ir lá para a África. Precisa acontecer isso. É no nosso meio, onde eu convivo. É no meu trabalho, é na minha escola, na faculdade, ali no condomínio, no miolo onde eu convivo. Esse é o caminho. Discípulos de todas as nações inclui também outras nações, mas inclui a nossa nação, inclui o nosso vizinho, aquele que está bem próximo da gente. Então a gente precisa viver com coerência. E aí estudar junto, né? Porque o ensino implica em estudar a palavra de Deus, mostrar o caminho, apresentar a boa notícia da salvação, mostrar como que isso se aplica no dia a dia, na vida da pessoa, na luta que ela está enfrentando, que ela compartilha com você no discipulado. E estar presente. É uma coisa fundamental, estar presente. Toda vez que eu termino um grupo de discipulado, o Marcelo está aqui como testemunha e pode dizer se eu estou mentindo ou não, mas eu falo. Qualquer coisa me liga. Ficou até chato já isso, mas se precisar me liga. Pode me ligar, qualquer hora que for, de madrugada, pode me ligar. Não é para fazer média, nossa, como ele é legal. Né? Nossa, ele é online 24 horas. É quase que um call center. Não é isso, mas eu estou à disposição, talvez não de todo mundo, mas daqueles que eu acompanho de perto, sim, né? Então esse é o esquema, esse é o lance, estar presente, e aí, por fim, influenciar. Dessa maneira eu consigo influenciar, consigo gerar interesse, consigo gerar aproximação, continuidade, e a pessoa consegue obedecer a partir do que ela vem. E o lance aqui, que eu gosto nesse texto, deu uma desconfigurada, mas era para estar um pouquinho mais para cima aqui. No meu tá. Ó, tá. Vou mostrar para vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso acontece. Toda vez que migra de Mac para Windows, acontece. É a mutação. É a mutação. Eu já tinha percebido no grifo anterior ali que tinha dado uma zica. Jesus promete estar com a gente. Porque sabe, quando eu estou às vezes num momento de encontrar alguém que eu estou acompanhando, que eu sei que está passando por um momento difícil, essa semana teve isso. E aí eu pensei, orei antes de encontrar. O que eu vou falar para esse cara? Eu não tenho muito o que fazer ali naquela situação. Aí eu orei e falei, Jesus,
está contigo agora. Eu, lógico, vou ler um texto, vou orar, tenho alguma coisa a oferecer, mas assim, algo importante mesmo para oferecer naquele momento, eu não tenho. Mas o Senhor tem. Então me usa, né? Me ajuda, me capacita, me empodera, porque o Senhor prometeu que ia estar comigo, sempre, até o fim, se eu estivesse fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, porque tem uma condição aí. Jesus vai estar com a gente, se a gente obedecer, nesse caso aqui. Lógico que ele não vai abandonar a gente, mas o poder dele vai ser derramado de uma forma especial sobre nós, se a gente estiver fazendo a missão dele. A missão é dele, a gente é instrumento. E aí, quando eu oro desse jeito, como eu orei essa semana, o que acontece? Misteriosamente aparecem ideias na minha cabeça que eu não tinha, exemplos, situações, insights, coisas que eu falo, nossa, como eu sou inteligente. Não é meu. Nossa, de onde eu tirei isso? De lugar nenhum. Foi tirado, foi me dado naquele momento. Esse é o poder de Jesus. Teve uma frase que me marcou lá também no fórum essa semana. Vamos ver se aparece, configurada aí. Que foi dito por esse cara aí, John Herman. Você está vivendo sua vidinha, seu próprio reino, ou vivendo uma vida grande para o reino de Deus? Isso também foi um soco no meu estômago, na hora que eu ouvi, espero que seja no seu também. O que é essa vidinha? É o meu mundinho de sempre, confortável, nos meus projetos, nos meus planos, sem pensar no reino. Pedro falou aqui, o reino já começou, já foi inaugurado, a gente já vive o reino de Deus, e às vezes a gente esquece, a gente fica vivendo o nosso reino, os nossos sonhos, nossas idealizações. E a pergunta é, a gente vai passar a vida, que não é tão longa assim, vivendo uma vidinha medíocre, uma vidinha ensimesmada, ou a gente vai fazer o que Jesus mandou a gente fazer? Viver uma vida grande. Eu vi ontem um senhor de uns 60 anos, eu parei na padaria, ele desceu na mesma hora que eu no carro, sentou, pegou um café e começou a fazer palavra cruzada. Cara, aquilo me deu uma depressão. Eu falei, eu não quero chegar aos 60 anos, não ter ninguém para conversar, tomar um café sozinho fazendo palavra cruzada. Eu decididamente não quero isso para a minha vida, nem agora nem depois. Então eu quero gastar minha vida para o reino de Deus. Eu não quero passar tempo até a hora que a morte vai chegar. Porque muitas vezes é isso que eu vejo. Pessoas deixando a vida passar por ela, sem de fato aproveitar as oportunidades. Eu pensei, puxa, se esse cara tivesse, como ele tem todo o tempo do mundo, fazendo alguma coisa de útil, sei lá, num asilo, num orfanato, contando história para criança, já seria melhor do que ele está ali fazendo palavra cruzada. É sério. Eu sei que isso é uma realidade que eu vejo algumas pessoas idosas ao meu redor, isso. Se aposentaram assim, queriam aposentadoria para nada. Depois da aposentadoria não tinha um plano de continuar sendo útil. Aí começa a se sentir inútil mesmo, fica deprimido, adoece. Então a minha pergunta para você é essa, a mesma do John Herman, da Big Life. Como que está a sua vida? Como você está aproveitando o tempo que Deus te dá? O conhecimento. O discipulado é transbordar. Transbordar na vida de alguém. Transbordar aquilo que Deus dá. Compartilhar. Vocês ouviram isso do Pedro semana passada.
Deus nos manda amá-lo em primeiro lugar, amar os outros em segundo lugar. Como a gente se ama. Todo mundo se ama. Difícil é amar o outro. E fazer discípulos como consequência desse amor, da obediência à ordem de Jesus. Por isso, eu queria que você pensasse seriamente agora. Pensa naquela pergunta que eu te fiz no começo. Qual que é a importância do discipulado para a sua vida? Pensa, de 0 a 10. Hoje, como é que está isso? Dá uma nota. Não precisa contar para ninguém. Está acomodado? Está rolando? Não está rolando? Pensa. Pensa que ao longo dessa série você pode melhorar essa nota. Ao longo da sua caminhada você pode melhorar essa nota. Guarda essa nota para daqui 2 semanas você pensar e reavaliar e falar, puxa, minha nota estava lá embaixo. Ou eu achava que estava lá em cima, mas não estava tão lá em cima quanto estava. Qual que é a importância? Pensa, se ninguém estivesse investindo na sua vida, alguém está investindo, alguém quer investir. Se você der espaço, alguém vai investir. Tenho certeza disso. Não preciso nem olhar para o Pedro para ele concordar comigo. Feche o seu olho agora então e conversa com Deus sobre essa pergunta. Sobre o significado, a importância do discipulado para você, para a sua vida e para a vida daqueles que te cercam. Deus tem alguém que Ele quer que você discipule. Alguém é mais de uma pessoa, com certeza. Não há um grande mistério nisso. O poder é do Espírito Santo, que foi derramado na sequência sobre o povo e é derramado sobre nós. Essa grande comissão só faz sentido por isso, porque o Espírito Santo foi derramado. A gente só consegue cumprir porque o Espírito Santo está sobre nós. Ele é a presença de Jesus. Ele é o cumprimento da promessa de Jesus que estaria com a gente enquanto a gente estivesse obedecendo o que Ele mandou, o que Ele ordenou. Por isso, ora a Deus. A Fernanda vai cantar uma canção dela para que você coloque seu coração em ordem diante de Deus. E eu quero que você pense nisso.